Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos trabalhar com a lição 2, radiciação. A raiz quadrada de um número positivo qualquer é sempre um número positivo, que elevado ao quadrado resulta nesse número. Por exemplo, temos dois números que elevados ao quadrado resultam em 0,36. O 0,6 ao quadrado, que é igual a 0,36, e o menos 0,6 ao quadrado, que também resulta em 0,36. Porém, como a raiz quadrada de 0,36 deve ser um número único e positivo, temos que raiz quadrada de 0,36 é igual a 0,6. Então, deixa eu explicar direitinho o que é esse 0,6 ao quadrado, que é igual a 0,36, e esse menos 0,6 ao quadrado, que também é igual a 0,36. Eu tenho 0,6 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 0,6 vezes 0,6. Tenho que fazer a multiplicação. 0,6 vezes 0,6. Armo ela e faço 6 vezes o 6, 36 sobre 3. 6 vezes o 0, 0. Mais 3, 3. Mais 0 vezes o 6, 0. 0 vezes 0, 0. E somo. 6 mais nada, 6. 3 mais 0, 3. 0 mais nada, 0. Tenho duas casas depois da vírgula. Conto duas casas aqui então. 1, 2. Por isso que eu falei aqui em cima que 0,6 ao quadrado é igual a 0,36. É esse cálculo que é feito aqui. Algo parecido acontece quando eu tenho menos 0,6 ao quadrado. Isso daqui vai ser a mesma situação que menos 0,6 vezes menos 0,6. Porque esse sinal, ele também está sendo elevado ao quadrado. Então, eu faço 0,6 vezes 0,6, eu já fiz a conta é a mesma do que a de cima. Então, eu já sei que vai dar 0,36. Porém, eu tenho um sinalzinho aqui, que está sendo multiplicado. Então, eu tenho que fazer a regrinha de sinais. Negativo com negativo, positivo. Esse mais, ele não precisa aparecer. Então, ele desaparece aqui. Por isso que eu digo que esses dois números distintos, ou seja, diferentes, que estão elevados ao quadrado, eles vão ser iguais a 0,36. Além disso, raiz quadrada de 0,36 é igual a 0,6, porque 0,6 vezes 0,6 é igual a 0,36, como vimos agora há pouco. Ou 0,6 ao quadrado é igual a 0,36. Disso, concluímos que a potenciação e a radiciação são operações inversas. O que é a palavra inversas? São operações contrárias. Qual é a operação contrária de raiz quadrada? É a operação da potenciação. Qual é a operação contrária da potenciação? É a radiciação, ou seja, raízes. Independente se for raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante. Então, eu tenho raiz quadrada de 0,36, que é igual a 0,6. Esse 2, ou qualquer número que esteja nessa posição na minha raiz, ele é chamado de índice. Esse desenho aqui da raiz, que forma um tipo de um V com essa parte esticada, ela é chamada de radical. O número que está dentro do radical, ele é chamado de radicando. E o resultado desse cálculo todo é chamado de raiz quadrada. Na raiz quadrada, o índice é omitido. Por isso, não aparece na operação. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 36. Ela não vai aparecer o 2 aqui, como está no exemplo anterior. Ele não tem necessidade de aparecer. Por isso, que ele sempre é omitido quando é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, esse 3 teria que estar aqui. A partir da raiz cúbica, que é com 3... eu tenho que colocar o número, ele jamais vai ser omitido aqui. Só podemos calcular a raiz quadrada de um número positivo, já que qualquer número nulo elevado ao quadrado resulta em um número também positivo. Assim, não podemos calcular raiz quadrada de menos 0,36, pois 0,6 ao quadrado é igual a 0,36, assim como o menos 0,6 ao quadrado, que também é 0,36. Por isso, eu jamais terei um resultado onde a minha raiz tenha um índice de número par e o radicando seja um número negativo. Eu não vou ter um resultado para essa raiz.
Já a raiz cúbica, o resultado pode ser um número negativo, pois raiz cúbica de menos 8/27 é igual a menos 2/3. Porque se eu fizer menos 2/3 vezes menos 2/3 vezes menos 2/3, eu chego no resultado de menos 8/27. Multiplicação de frações. Eu vou fazer uma multiplicação direta. 2 vezes o 2, 4 vezes o 2, 8. 3 vezes o 3, 9. 9 vezes o 3, 27. Faço agora também o jogo de sinais. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Então aqui eu posso observar que toda raiz onde o índice é ímpar e o meu radicando é negativo tem um resultado, dá para ser calculado. Feitas todas as explicações, vamos para as atividades. Vocês irão fazer as atividades de número 1, 2 e 3. Tentem resolver esses 3 exercícios observando as explicações anteriores. Na próxima aula, eu trago a correção. Então, até a próxima e tchau!